E aí, gente, tirando em Science aqui. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre uma teoria extremamente importante, chamada Teoria dos Nós. Em inglês, é Knot Theory. A primeira vez que eu ouvi falar dessa teoria foi, na verdade, que é relacionada à matemática, né, primariamente. Foi na computação quântica, em um artigo do Peter Shor e outros, relacionados a quantum money. Aí, na época, a primeira vez que eu ouvi, não entendi nada, que era um nó, enfim. Mas, posteriormente, eu fui vendo que é uma seção da matemática relacionada à topologia também, de estruturas específicas. Na minha visão, talvez é mais aplicada para química, para biologia molecular e também para física quântica. Em alguns pontos tem sido aplicada recentemente, né? Coisas como o polinômio de Jones, coisa desse tipo, que a gente vai falar posteriormente, estão sendo aplicadas nessa área. Mas o foco aqui é dar um resumo do tema e depois explicar aplicações, por enquanto, somente na parte do DNA, né? Então ignore o texto de cima. O livro que vou usar como base é o The Knot Theory do Colin Adams, que é essa versão aqui. Eu não sei de que ano especificamente essa versão, porque no livro não está. É uma versão online. E que é um livro bem fácil de ler. Não é complexo e mesmo se você não sabe nada sobre esse tema, você consegue ler de boa. Não é um livro como um livro texto da vida que se pega na faculdade. Ele é um pouquinho mais simples. Um pouquinho. O que é um nó? Um nó é uma estrutura topológica. O nó mais básico é um círculo. E você pode usar elásticos para fazer um nó, para representar nós, né? Tem pessoas que fazem crochês de nós. E posteriormente, o cara que tá na capa, por exemplo, da thumbnail do vídeo, ele categorizou os nós principais, como o pentafoio, por exemplo, tem o trifoio, que é um nó de 3 folhas, de 5, 6 e as suas variantes. E parece estranho, mas isso vai ter aplicações bem importantes para química posteriormente, a gente vai ver. Então, são estruturas topológicas que a gente pode ver na natureza, especificamente, né? Então, mais alguns nós também. Esses são nós do tipo primo. Então, a gente tem aqui o de 3, o que é só um círculo, né? O de 3 folhas, 4, 5. E você tem também os crossings, que são o número de cruzamentos que você tem. Por exemplo, aqui tem um, dois, três cruzamentos. Aqui tem um, dois, três. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro, cinco. E assim sucessivamente, né? Aqui a gente vai ter um, dois, três, quatro, cinco. Só que vai ter uma rotação aqui no meio, né? Que vai ser importante para DNA posteriormente. Mas você define os nós pelos seus cruzamentos, né? E pelas suas espirais também, que eles se torcem, né? Tem vários tipos de nós, não tô mostrando todos. Esse, por exemplo, é no formato de um torus. Tá? O torus é tipo um donut na área de topologia. Esses são alguns nós hiperbólicos. E esses também. Que é do site que eu vou deixar na descrição, que é o Knotplot. Tem vários. É uma coisa bem visual de nós, bem legal de ver, né? Porque isso, na verdade, é bem visual. Essa topologia é bem visual, né? Mais nós hiperbólicos. Agora bem mais complexos, né? Ignoro de cima também aqui é nós hiperbólicos. Nós complexos. Então, com muito mais coisas acontecendo, né? Nós indicados como se fosse um crochê da vida. Que são só bonitos do ponto de vista matemático, né? Mas nem todos têm significado. Nesse caso aqui, parece um crochê da vida. Tem os nós simétricos também. Não se chamam nós simétricos, mas representam simetrias.
entre os pontos aqui. Aqui também. Essa daqui, na topologia, é chamada de fita de Moebius. Mobius. Que é uma fita que você vê que ela não é um círculo perfeito, porque ela tá meio que dobrada. De um jeito que fica dessa forma, né? Um lado fica virado pra cima e outro pra baixo. De certa forma, né? E você também tem nós relacionados a essa fita de Moebius, né? Que é algo da topologia. Então, esse tema é muito relacionado à topologia. Então, tem nós que são representados dentro de uma bola ou de um torus. Enfim, em vários tipos de sistemas topológicos. E nós na fita de Moebius, né? Com 23 cruzamentos. Aqui é o desatar o nó, né? Alguns nós não podem ser desatados. E na parte da relacionada ao DNA, a gente vai ver que. E proteínas, né? A gente vai ver que tem meio que um processo de que elas meio que se estruturam como em forma de nós, de certa forma. Então, existem algoritmos para desatar nós e para fazer nós, né? Criar nós. E um dos mais padrão, assim, primeiro que você aprende é os movimentos de Heidenmeister, né? Então você tem uma fita comum e você dá um nó. Esse movimento de Heidenmeister, né? Você pode fazer isso N vezes, né? Aqui do livro que eu citei no começo. Então aqui você tem um tipo de nó. E aí você tem uma diferença bem simples. Nesse daqui a fita tá passando por cima e nessa por baixo. Então essa fita aqui tá passando por cima aqui e por baixo. Alguns nós têm essa questão, né? De passar por cima ou por baixo. Do... Entre os nós em si, né? Então aqui de novo. Passando por cima. Aqui também por cima. Não, é por cima. E tem algoritmos que fazem isso automaticamente, né? Aqui também, né? Tem só a diferença de passar por cima ou por baixo. Os ligamentos entre eles são links. Aqui, por exemplo, quando passa por cima é mais um. E por baixo menos um. Isso daqui é importante para química. Tem papers muito relacionados a esse tema. De nós aquirais e nós quirais. Então, algumas proteínas podem ter propriedades desse tipo, né? Então, aqui é uma pulseira de Möbius, né? Que a gente mostrou antes. E um sistema aquiral de nó é relacionado à simetria dele. Então, se eu pegar no espelho e colocar esse nó, se eu girar ele em 180 graus, por exemplo, se ele for simétrico, for a mesma coisa, ele é quiral. E se ele não for simétrico, ele é aquiral. Então, é só isso. Então, o nosso que quando você vira é a mesma coisa. Ele é meio que comutativo, né? Tipo, A vezes B é igual a B vezes A. É nesse sentido. Mas quando ele é aquiral, isso não, não acontece, né? Se você virar ele de uma forma, ele não vai dar o mesmo resultado visual, né? Alguns tipos de nós importantes, como o Whitehead Link, que aqui a gente tem um, dois, três, quatro crossings aqui. Hopf Link, que são dois anéis juntos, né? Que são dois nós. Dois crossings, né? Borro, eu não sei falar isso. Borro Link, vai ser impossível de falar. Mas tem um, dois, três, quatro, cinco, seis nós, parece. Vamos para as aplicações já. Foi uma introdução assim bem básica. Eu vou falar mais de sistemas com mais detalhes posteriormente, mas vamos já para a aplicação, que é a parte mais importante para mim. Para mim o que importa na matemática é a parte de aplicação mesmo, porque é o que a gente quer ver. Então, o DNA ele é feito de quatro tipos de é, caracteres, né, de aminoácidos: adenina, citosina, guanina e timina. E ele tem uma estrutura de uma dupla hélice.
como vocês conhecem já, né? Esse material genético, ele pode ser visto como um códons, é chamado de códons, né? De triplos e de quíntuplos, que são agrupados, né? Então eles são agrupados em grupos na prática, né? E, eles têm relações com proteínas, né? No caso, esses nós com as proteínas que são feitas de material genético, DNA, e depois de aminoácidos, né? Esses DNAs formam aminoácidos, enfim, que são 20 se não me engano, que são constituintes dos principais, né? Que foi. Então, esse daqui é o hop link para uma proteína específica, que pode ser vista no Proteína também, que é um banco de dados de proteínas online. Então, a estrutura delas, porque uma proteína ela tem essa estrutura bem assim estranha, né? De umas fitas juntas, né? Nesse caso, que se parecem geometricamente ser parecidas com o Hop Link. Essa é parecida com um Bohemian Links. Nunca vou conseguir falar isso daqui corretamente, mas com esses anéis daqui. Essa estrutura proteica aqui no caso, né? Que ela tem uma estrutura tridimensional também, né? Então, topologicamente ela fica assim e aí parece isso daqui. Então, essa questão, né? Como que estruturas proteicas constituem-se de nós, né? Como que é a forma que isso se dá, né? Por exemplo, como que o DNA ele fica com essa estrutura de dupla hélice? Como que é o processo disso? Você pode ver, por exemplo, a gente vai ver posteriormente, por que sistemas virais eles se parecem com nós quando eles vão acoplar em sistemas proteicos, né? Vai ser numa célula, proteicos não vai se agrupar numa célula e tal, inserir material genético. Ele é muito parecido com nós. Então aqui, mais estrutura de nós que tem uma similaridade com o DNA, né? Com a forma que ele é composto. Então os nós são extremamente importantes para a química, né? Principalmente, na minha opinião. E teve um cara chamado Steven Strogatz. E eu fiquei sabendo dessa tese por um agir de Deus mesmo, porque eu tava vendo um podcast que eu. Normalmente eu ouço podcast enquanto eu jogo League of Legends, né? Eu tava jogando League of Legends ouvindo. E um deles era do Strogatz, no Number 5, que é um podcast sobre matemática. E ele falou dessa tese que ele escreveu no bacharelado sobre DNA e tal, a matemática relacionada ao DNA. E eu fui ver, né? E bateu de frente com o que eu tava estudando agora, né? Nesse mês. Que no caso é a teoria dos nós aplicado para a formação do DNA, né? A geometria do DNA. Então você tem aqui em dois planos aqui a representação de um DNA sendo formado com aquela dupla hélice comum. Como essa estrutura acontece, isso pode ser aplicado para proteínas, então você tem esse valor θ, que a gente vai definir a rotação nesse sistema. E a gente quer, nesse espaço aqui, X, entender como esse material genético ele tem essa forma que a gente vê na prática. E a gente vai ter imagens depois. E a primeira equação que ele dá é essa daqui, que vai significar a rotação. Esse 2π é uma rotação ao longo do tempo, né? Nesse espaço, que vai ser a soma de 0 até L, que representa todo o espaço que esse DNA está se enrolando pelo ângulo, ele vai ter que fazer meio que uma rotação angular, né, para girar e fazer a sua forma de dupla hélice ao longo desse sistema S, né? Então a derivada disso ao longo desse sistema S, ao longo do tempo, né? E aí depois, um pouquinho depois dessa, como essa rotação se ocorre, né? Que é a mesma equação, e aqui também com esse valor θ, descrevendo essa torção que tem nesse sistema, né? Torção nessas hélices para que eles se formem, né? Descrevendo matematicamente de forma abstrata como
isso acontece, né? E aqui, de uma forma abstrata, como esse DNA teria essa forma de dupla hélice, né? Como que isso acontece, né? E com pontos de hidrogênio ligando e pá. Ele fez isso daqui numa tese não foi de mestrado nem doutorado, como você imaginaria, mas na tese de bacharelado, na verdade. Não foi nem de mestrado nem doutorado. E ele fala no podcast que ele tirava notas medianas na escola, na faculdade, né? E pra ele conseguir. E os caras viram essa tese, porque ele fazia matemática, fazia biologia. Essa tese foi tão boa que os caras deram várias premiações pra ele, mesmo que as notas deles eram horríveis, né? Porque eles viram que o que importa realmente não é as notas da pessoa. O que importa é o que ela faz com o que ela conhece, né? De repente você tira boas notas, mas você não sabe nada do assunto, né? Você não consegue contribuir. Mas ele contribuiu para um assunto novo que ninguém, tipo, pesquisava nesse tema. E isso no bacharelado, né? Em Princeton, né? Então é uma coisa importante, né? Ele trabalhar na área de física aplicada para isso agora. Não só física, acho que não é mais física, mas pra área biomédica mesmo. Ignora o título de novo, é do outro vídeo. Esse aqui é uma tese também que fala sobre esse mesmo tema. Supercooling, né? É o nome. Então, como que esses sistemas proteicos de DNA e de DNA, né? Se enrolam e fazem as estruturas que eles têm, né? Então, tem a parte que gira aqui o sistema, que vai criando a estrutura proteica de proteínas, né? No caso de bactérias aqui. E aqui do começo, né? Obviamente você tem que ter uma energia que vai criar esse sistema aqui proteico, né? Um metabolismo aí no ambiente para fazer isso acontecer. E aí, até ser esse daqui, né? Tem uma estrutura completa, né? DNA enrolado nessa superfície aqui. E essa tese, por fim, é bem visual também, mostrando os movimentos de Rademacher na química. Então, a mesma coisa, né? Só que na parte química e aplicado para estruturas proteicas também, bem visual, né? Aqui também a e aqui no caso a estruturação dela, não o processo que ela se comporta para ter um shape diferente, como depois como um trifoil, né? Então esse negócio de você desatar nós e construir nós se provou bem importante, né? Talvez seria um tema que a pessoa estudaria há 100 anos atrás e falaria, nossa, que tema inútil, né? Pra que eu vou ficar querendo saber sobre nós? Coisa inútil, e no fim, se provou bem importante pra química hoje em dia, né? Aqui no caso também é um trifoil. Aqui é um 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aqui é com 8 nós. Em um componente hidrofóbico, nós compostos, né? Os nossos compostos é quando você junta dois ou mais. Você soma eles, né? E junta eles. Nesse caso, uma estrutura proteica com isso. E aqui na prática, né? Com incubação de DNA, de enzimas, né? E aqui mostrando a foto com o microscópio, né? De elétrons, né? Que é o melhor, né? Com o microscópio de elétrons aqui. E aqui o que seria, né? Que é um trifólio. Você vê aqui um, dois, três links aqui. Isso aqui é literalmente no laboratório, né? Então, mostrando que essas estruturas de DNA realmente se comportam como nós, principalmente as estruturas virais, né? Você vê um vírus entrando numa célula, a gente vai ver posteriormente. A geometria relacionada a isso é muito importante, esse tema, né? Então aqui um trifoio, aqui um pentafoio. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Isso aqui só tem quatro. Dois, três. Enfim, pentafoio. Aqui com seis, enfim. E os links, né, que são aquelas rotações. Então essa teoria é extremamente importante para química. Mais que para física quântica, eu acho. Na minha opinião, né? Por enquanto. Aqui é uma tese só sobre 9 de 5 folhas.
que é um dos primeiros, né? E aqui para uma estrutura proteica específica. Então era isso. No geral, a gente só resumiu, introduziu a teoria dos nós. É uma teoria da matemática bem importante. Ela foi introduzida para, na verdade, explicar uma coisa chamada éter, que a gente sabe que não é verdade, né? Porque foi principalmente Einstein, né, que mostrou que o éter é uma mentira, né? E o Lord Kelvin meio que ele propôs a investigação na teoria dos nós para explicar isso, né? No fim, ela não foi aplicada para isso, não foi aplicada mais para química, porque o éter não é uma mentira, né? E o Guthrie, que é o que tá na foto aqui, foi o cara que foi um dos primeiros talvez o primeiro a catalogar os nós, né? As diferenças entre eles. Então, por mais que parecia, de repente, para alguém que eu ouvia falar desse tema na época, algo inútil, algo que não daria em nada, na verdade, talvez seja uma das teorias mais importantes para descrever a cinética de sistemas proteicos e no DNA, como o DNA tem lá dupla hélice e pá, e como ele se comporta dessa forma. Você pode ver isso no laboratório e fazer esses sistemas ter os nós que você quer. Sistemas proteicos são nós em si, né? Então você pode ver como isso é importante para ligamentos covalentes de químicos, né? Então, espero que esse vídeo tenha sido útil. Até o próximo.